a gente se perguntava, alguma coisa está acontecendo no subterrâneo, nos subterrâneos, alguma coisa está germinando. Existe uma semente germinando, e era. Quantas vezes eu celebro em áreas de miséria, e o meu povo canta: o Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. Eu olho, está faltando é tudo. Ele era uma espécie de voz profética de um mundo diferente. Ne pensez pas que Dieu, Dieu aime la misère et Dieu n'approuve pas les injustices. Les injustices sont un problème à nous. Dom Helder m'a intrigué. Comment un homme aussi médiatique, comment accordait-il cela avec sa profession d'humilité? As estruturas de injustiça esmagando mais de 2/3 da humanidade. As ameaças terríveis. No entanto, há claros sinais de esperança. Basta! Basta de absurdo! Até quando nós vamos ficar neste impasse? Até quando? Pessoal, será que nós temos a fim de empareiar os morros, como fala nesse evangelho? Será que de fato mesmo vamos endireitar o nosso caminho, nós conquistando essa terra que tanto temos lutando? Já que o objetivo nosso não é simplesmente conquistar uma terra, mas criar uma nova sociedade. Então esse eu acho que é um exemplo que a gente deve refletir, que para endireitar esses caminhos todos, para preencher os valos, não é simplesmente conquistando a terra, mas seguir corretamente esse evangelho. E se nós não assumir essa tarefa com coragem e com muita garra, nós não vamos vencer. É um modelo de estruturação diferente de igreja, assentado sob o aspecto de participação, de comunidade, cujo eixo não é o sacramento, é a palavra de Deus. E o testemunho e a liderança dos leigos, que são os sujeitos dessa igreja. Eu, discípulo, espero sê-lo, discípulo de Jesus Cristo, também admirador e discípulo de um bispo como Dom Helder Câmara, comecei a acreditar que a minha igreja poderia evoluir sempre mais para ser uma igreja democrática, participativa e desenvolver um trabalho de comunidades onde as pessoas do povo assumem a sua vida comunitária, sem precisar de estar sempre ali um padre dizendo faça isso ou faça aquilo. Num segundo momento, eu falaria de uma igreja enraizada na vida e na cultura do povo. Uma igreja de morro, mais parecida com essa gente negra, essa gente africana, que não tem por que ter a mesma expressão que tem uma comunidade da Itália, ou da Alemanha, ou da França, que tem que ter a sua própria feição. E, em terceiro lugar, eu acredito que a igreja tem que ser uma igreja voltada para os problemas da humanidade, solidária, sobretudo com os empobrecidos, os excluídos da terra, uma igreja que assume as lutas pelos direitos dos pobres, a construção de uma sociedade sem gente que exclui e sem gente excluída. Nunca julguem uma pessoa pelo que ela diz de si mesma. Como é que eu devo julgar uma pessoa? Julgue uma pessoa olhando para o que é que ela combate. Esse é o verdadeiro julgamento. Se um sujeito chega aqui e diz, eu sou a favor dos pobres, eu gosto dos pobres, como é que você vai saber se essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má?
Também a Madre Teresa de Calcutá amava os pobres, mas ela não era da teologia da libertação. Também teólogos famosos e bispos famosos dizem que amam os pobres. Mas como é que eu vou julgar essa pessoa? Se você quer um critério para julgar, você olhe sempre para o que é que esta pessoa está combatendo, contra o que ela está lutando. Quando de repente você vê uma pessoa que diz, eu amo os pobres, eu amo a justiça social, eu amo tudo aquilo que é o Evangelho, o Reino de Deus, Jesus, etc. e tal, tudo bem. Até agora ele disse o que ele ama. Isso não significa nada, porque isso pode ser mera propaganda. O que você tem que perguntar é o que é que essa pessoa está combatendo. Quando essa pessoa começa a combater tudo que nós temos de sagrado, quando ela combate a liturgia que está no missal, quando ela é contra a disciplina que está no Código de Direito Canônico, e quando ela destrói a doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica, você começa a ver que o gato se esconde atrás da cortina, mas sempre deixa o rabo de fora. Compreendem a coisa? Porque como é que pode ser uma pessoa tão boa, que ama as coisas de Jesus, mas quando na sua diocese ou na sua paróquia fazem uma missa de zumbi, trazendo a mãe de santo para o altar, oferecendo pipoca, charuto e pinga, fazendo danças de candomblé na frente do altar. E essa pessoa não combate isso, muito pelo contrário. Você chega e diz, escuta, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso, olha que escândalo, escândalo, essa missa profanou a Eucaristia, isso foi uma profanação da Eucaristia. Diz, não, nós temos que ser tolerantes, é a diversidade cultural, nós temos que ter inculturação. Mas eu diria assim, que eles se utilizaram de pretextos. Começaram a dizer que eu viajava muito. Quando ele chegou aqui no arcebispado, eu comuniquei que tinha trabalhos que eu realizava um pouco no Brasil todo. Me chamavam, porque eu era acostumado a dar cursos de liturgia popular, música litúrgica enculturada, um canto mais parecido, um canto de igreja mais parecido com o canto do povo. E me chamavam de Belém do Pará até Chapecó, lá em Santa Catarina, eu era chamado por todo mundo, né? E eu viajava, eu fazia o trabalho na minha paróquia, como eu já disse antes, confiava muita coisa aos leigos, eles próprios assumiam até as celebrações dominicais na minha ausência. E aí eu me dava o direito de viajar para atender a esses outros irmãos, essas outras comunidades que achavam que eu podia prestar um serviço a elas. Pois bem, poucos anos depois, eu sou chamado a renunciar à paróquia, porque eu viajava demais e o Morro da Conceição precisava de um padre permanente que celebrasse missa todos os dias, que estivesse sempre ali. O senhor é casado? Sou casado, pai de uma criança que tem 6 anos, esposo de uma jovem esposa que tem a metade da minha idade. E a igreja como aceita isso? A igreja quem? Se são as comunidades cristãs, as 4 que eu acompanho nos aceitam assim. De repente, quando me pareceu que fazia sentido amar uma mulher e casar com ela, com a mesma liberdade eu me casei e acredito que eu vivo a castidade no sentido de que sou fiel a esta mulher, de que apenas a tenho como companheira e de que vivo juntamente com ela uma parábola do Evangelho. Agora, eles podem falar assim, o senhor não pertence mais à igreja? Eles podem falar, mas ninguém é dono da igreja. A igreja somos nós que cremos em Jesus. Eu, desde o meu primeiro livro, Jesus Cristo Libertador, fui acompanhado pelas instâncias de controle doutrinário do Vaticano, até que culminou com o livro Igreja, Carisma e Poder, que aí o Vaticano achou excessivo demais. Então tem que sentar na cadeirinha de Galileu Galilei, tem que vir para cá e se explicar. Por quê? Porque eu tentei tomar as intuições da teologia da libertação
e aplicá-las não à sociedade como normalmente faz a teologia da libertação, aplicá-la para as relações internas da igreja, no pressuposto que uma igreja só é convincente na libertação quando ela internamente é um espaço de liberdade. Essa temática não agradou o Vaticano e foi um embate que não se resolveu até hoje. Boff foi condenado ao silêncio por 2 ocasiões em Roma, até que abandonou a Igreja Católica em 1992. No Vaticano, a preocupação com os rumos da Igreja na América Latina aumenta. O papado de João Paulo II inicia um processo de contenção da teologia da libertação, entendendo que muitos teólogos deturpam a fé no continente. João Paulo II, em 27 anos de pontificado, ele que tinha o comunismo como seu adversário, afinal ele foi criado numa Polônia esmagada pelo taco comunista, João Paulo II vai entender sim que a teologia da libertação poderá desviar-se do caminho teológico. Lamentavelmente, essa versão da teologia da libertação, como contaminada de marxismo, essa versão que foi escutada pelas altas instâncias do Vaticano e acabou prevalecendo e que suscitou no Vaticano, no então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, as suspeitas de que essa teologia politizava a fé e estava impregnada de marxismo, então nos trouxe uma perseguição depois religiosa. O atual Papa não é favorável a essa denominação teologia da libertação, ele não gosta disso. Ele acha que tem o título Teologia da Libertação tem sido aproveitado por certos grupos para um aspecto inteiramente revolucionário social. O revolucionário não faz parte da igreja. De 1988 até 1998 foi um período em que houve a censura a vários teólogos, o afastamento de pessoas nas dioceses, uma certa forma de impedimento que essa teologia ela tivesse crescimento. Embora utilizem a linguagem dos escolásticos, jamais falam da graça como um hábitus. Para poder pregar o Evangelho temos que conhecê-lo. Por isso que existe uma grande necessidade de, em primeiro lugar, um encontro pessoal com Cristo. Encontro através dos sacramentos, da oração. O Espírito Santo fazer-nos dóceis às suas inspirações para apreciar endireitar e gozarmos a da nossa sua direção consolação. no justo caminho do Evangelho, o Evangelho de Cristo, que fala sobretudo de esforço espiritual, de conversão, de encontrar a Deus, de procurar a própria salvação. Aquilo que o Papa sempre diz e propõe é um convite a dialogar não só sobre essas questões humanas, políticas, econômicas diversas, mas sobretudo sobre a verdade. Ou seja, e aí, portanto, o apelo da fé à razão, para que a razão seja de fato racional e não subjetiva, não emocional, não baseada em preconceitos. Muitos tomaram a pobreza da igreja como apenas pobreza material e se esqueceram da pobreza espiritual do povo. Então, acabaram buscando, trilhando caminhos puramente sociais, políticos, e se esqueceram do mais essencial de tudo, que é o reino de Deus. No contexto histórico do surgimento da teologia da libertação e o contexto de hoje, qual que o senhor vê a importância ou a continuidade da aplicação da teologia da libertação hoje? Eu uso uma metáfora muito simples. Eu diria que na década de 70 até 80, podíamos até começo de 90, a teologia de libertação seria como se eu estivesse aqui diante de vocês um saco de sal. Aí todo mundo vê o saco de sal. É distinto. E hoje eu diria a água está salgada. Não vê o sal, você não vê o sal, mas a água está salgada. Então eu acho que a teologia de libertação ela penetrou profundamente a vida eclesial do Brasil. Se nós percorrermos, por exemplo,
as campanhas da fraternidade, perceberemos que todas elas são marcadas pelo espírito da libertação, da luz. É a do negro, é do menino de rua, é da ecologia. Todas elas têm elementos dessa teologia, embora sem falá-los. Portanto, é uma água salgada.